Dizem que o poder pode comprar tudo, mas algumas coisas, nenhuma quantia de dinheiro pode restaurar. Em uma cidade que nunca dorme, sob as torres reluzentes e os ternos de grife, Andrei Salamanca viveu uma vida pautada pelo controle e pelo sucesso. Um bilionário temido nas salas de reunião e invejado pelo mundo. No entanto, naquela noite, no silêncio estéril de um restaurante de luxo, o peso de seu império parecia uma prisão. Ao seu lado, estava Eduardo, seu filho de 9 anos. Quieto, confinado a uma cadeira de rodas por 5 longos anos. O acidente havia quebrado mais do que apenas ossos, despedaçou o mundo de Andrés, e mais dolorosamente, seu coração. Mas enquanto o relógio tic-taqueava e os talheres de prata brilhavam sob os lustres de cristal, algo, ou melhor, alguém, inesperado surgiu em seu caminho. Uma menina descalça. Não mais que 9 anos, com olhos que carregavam histórias mais profundas do que qualquer fortuna. Ela se aproximou com a certeza silenciosa de uma tempestade prestes a desabar. Dê-me algo para comer, e eu curarei seu filho. As palavras pairavam no ar, ousadas, impossíveis. O riso de Andrés rompeu a frágil esperança que começara a se agitar. No entanto, no silêncio que se seguiu, ninguém podia negar, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O que você faria se o milagre que tanto esperava viesse envolto em incerteza e desafio? O orgulho venceria a esperança? Ou um simples ato de fé poderia desfazer uma vida inteira de sofrimento? Fique conosco enquanto descascamos as camadas de poder, perda e redenção, e descobrimos uma história que desafiará tudo o que você acha que sabe sobre milagres. Você já presenciou um momento em que a esperança desafiou a lógica? Compartilhe seus pensamentos abaixo, porque, às vezes, as histórias mais extraordinárias começam com os encontros mais inesperados. No coração de uma cidade construída sobre poder e sonhos de neon, Andrei Salamanca havia ascendido mais alto do que a maioria dos homens ousaria. De origens humildes a pisos de mármore e vistas de coberturas, ele havia aprendido a si mesmo que a vida era um tabuleiro de xadrez, precisão, cálculo frio e, sempre, vitória. Bilionário, fazedor de reis, intocável, os nomes se confundiam em um eco solitário quando as festas terminavam, e apenas o silêncio o aguardava em casa. Mas o que ele não conseguia recuperar, nem com seus milhões nem com sua crueldade, era o garoto sentado à sua frente em todos os jantares, preso em uma cadeira de rodas esguia. Eduardo, seu filho, seu sangue, já correrá rindo por parques, perseguindo a luz do sol, até que, 5 anos antes, um cantar de pneus e cacos de vidro forçaram o mundo a desacelerar. Desde o acidente, Andrés havia esvaziado sua fortuna em médicos e terapias, perseguindo a tênue promessa de recuperação que sempre se esvaía, como a esperança fugindo antes do anoitecer. Havia noites em que Andrés ficava no quarto mal iluminado de Eduardo, observando as pernas imóveis do filho, o suave subir e descer do seu peito, a maneira como ele se agarrava aos seus sonhos em silêncio. A culpa era uma sombra, espessa e sufocante. Se eu tivesse dirigido mais devagar, se eu tivesse dito não àquele encontro, se ao menos. Mas arrependimento, Andrés sabia, era um luxo ao qual não podia se dar. Em vez disso, construiu muros, ao redor do seu coração, ao redor do seu passado, ao redor de qualquer um que pudesse ver as rachaduras se formando sob sua armadura perfeita. As salas de reunião onde ele governava eram arenas de guerra, mas em casa, as únicas batalhas que Andrés travava eram contra sua própria impotência. A cada tratamento fracassado, a cada resposta abafada de Eduardo, sua frustração se transformava em algo frágil e cortante. Sua ex-esposa, Angélica, certa vez implorara por compaixão, certa vez o acusara de amar o poder mais do que as pessoas. Ele chamará isso de melodrama, ignorar a dor dela, recusará-se a ver com que facilidade uma pessoa podia se tornar descartável quando deixava de servir aos seus planos. A ausência dela parecia uma ferida que ele jamais nomearia. Agora, pai e filho sentados juntos sob o brilho dos castiçais de prata, Andrés constantemente olhando para o relógio, Eduardo sem dizer nada, com as mãozinhas se mexendo no colo, o ar entre eles carregava fantasmas. Tudo parecia transacional, o mundo, o relacionamento deles, até mesmo a esperança a qual Andrés se apegava de que o dinheiro pudesse comprar de volta o que havia perdido.
Sob a superfície, a dor se avolumava, misturada à vergonha e ao medo persistente. Ele queria se desculpar tantas vezes, mas as palavras se acumulavam como pedras em sua garganta. Em vez disso, comprou novos aparelhos, assinou mais cheques, construiu muros mais altos. Cada gesto, cada palavra áspera, era ao mesmo tempo um pedido de perdão e uma confissão silenciosa: não sei como te amar direito. Sinto muito por ter falhado com você. No entanto, dentro do império vazio que construíra, Andrei sentia algo mudando. Um tipo diferente de fome, um anseio não por conquista, mas por redenção. Ainda haveria esperança para um homem que trocara a empatia pela ambição? Haveria tempo para um pai destroçado reconquistar a confiança e o riso do filho? Assim que a orquestra de memórias atingiu seu clímax, aguda de arrependimento, crua de saudade, o destino lançou um tremor em sua existência cuidadosamente organizada. A porta do restaurante logo se abriria. Uma criança descalça entraria, e tudo em que ele acreditava sobre milagres, e sobre si mesmo, seria testado. Andrés ainda não sabia, mas o verdadeiro custo do poder não era medido em dólares ou influência. Era medido no que você perde ao longo do caminho e se você tem coragem de mudar quando a vida exige. A cidade lá fora pulsava com um zumbido de possibilidades e segredos, mas dentro do Le Jardin, um templo de toalhas de linho e acordos sussurrados. O mundo se movia em ritmos polidos e previsíveis. Garçons deslizavam, invisíveis, mas sempre presentes, servindo vinho que custava mais do que uma semana de aluguel nos bairros do outro lado do rio. Andrés Salamanca pertencia àquele lugar, equilibrado, poderoso, intocável. No entanto, mesmo impondo respeito, sua presença emanava uma frieza que distorcia o clima de todos os cômodos. Este era o seu reino. Um reino conquistado com sacrifício, construído para manter o caos e o desconforto à distância. Mas o conforto é uma mentira frágil. À sua mesa, em frente ao perfil tranquilo do filho, Andrés examinava as manchetes no celular, cotações da bolsa em verde e vermelho, uma espécie de garantia estéril de que pelo menos o mundo era tão previsível quanto sua própria dor. Eduardo permanecia imóvel, o silêncio entre as mordidas se prolongando, ansioso. Traçava círculos ociosos na condensação em seu copo, lançando olhares furtivos para o pai, desejando, ansiando por algo que quebrasse a estática, algum motivo de esperança que não parecesse um sonho infantil. De repente, do canto da sala, uma perturbação se ergueu, um silêncio, um arrepio coletivo. Inexplicavelmente, uma criança descalça, uma menina talvez da idade de Eduardo, havia entrado. A sujeira manchava seus joelhos. Seu vestido, 3 números maior que o seu, arrastava-se como uma bandeira caída. Ela caminhava com uma graça firme e sem pressa, queixo erguido, olhos escuros e atentos. Ao seu redor, o mundo dourado recuava, sussurros agudos, dedos ansiosos agarrando bolsas, um garçom levantando a mão pela metade como se para barrar sua passagem. Ela não se encolheu. Se estava assustada, ali, descalça, entre aqueles que jamais a viriam como algo além de uma intrusa, não demonstrou. Seu olhar varreu de rosto em rosto, parando como se pudesse ver além da superfície, a dor secreta, histórias não ditas. Ela se aproximou da mesa de Andrés, atraindo todos os olhares da sala. Por um instante, o tempo se dobrou. Andrés ergueu os olhos, a irritação transparecendo, como alguém ousa interromper aquele santuário. Seu primeiro impulso foi acenar para ela e ordenar que os funcionários fizessem seu trabalho. Mas algo nela desafiava a rejeição. Uma força inabalável, calma e estranha, como se ela pertencesse àquele lugar mais do que a qualquer um. Sem preâmbulos, a moça parou na mesa deles. "Dê-me algo para comer", disse ela, com a voz firme, mais suave, "e eu curarei seu filho." Silêncio atordoado. Para todos os outros, parecia loucura, ou talvez um golpe. Mas os olhos de Eduardo se arregalaram, a esperança vacilando pela primeira vez em anos. Andrés ardia de raiva e constrangimento. Um golpe, pensou. Pena, ou manipulação, ou ambos, e na frente do filho. Seu orgulho ardeu, ele, que podia comprar qualquer coisa, estava sendo instado a confiar no impossível por alguém que não tinha nada.
Ele atacou, com palavras afiadas e defensivas. Você ao menos sabe com quem está falando? Que tipo de jogo é esse? Sua voz, normalmente tão controlada, elevou-se o suficiente para que os que estavam por perto ouvissem, poder misturado a algo mais cru, medo. Por um instante doloroso, espaço e reputação pareceram ruir em torno de suas antigas feridas e do medo que se avizinhava. Mas a garota encarou-o sem hesitar. Não é brincadeira, disse ela. Eu vejo o que os outros não querem ver. A raiva de Andrés aumentou, aguçada por uma vergonha que ele não conseguia nomear nem suportar. Com que facilidade aquela criança, em sua pobreza e audácia, expusera o vazio que todo o seu dinheiro não conseguia preencher. Ele viu o olhar suplicante do filho. Um olhar que misturava saudade e decepção, como se ele também estivesse cansado de ser decepcionado pela certeza adulta. O restaurante prendeu a respiração. Os garçons rondavam o restaurante, divididos entre intervir e respeitar o temperamento crescente do homem poderoso. Ninguém sabia o que fazer quando as regras do seu mundo cauteloso não se aplicavam mais. Abaixo da superfície, o ar vibrava com contradições. Privilégio e necessidade, crença e descrença, poder e impotência, a ânsia pela esperança e o terror de seu preço. Andrés sabia, mesmo enquanto tentava ignorar tudo, que aquele encontro não passaria como um pequeno incômodo. No olhar da moça, ele viu um desafio, um chamado não apenas à caridade, mas também à coragem. E em seu coração, algo, há muito adormecido, começou a se agitar, com medo e desejo em igual medida. À medida que o momento se estendia e oscilava à beira do desastre, Andrés e Eduardo se viram forçados a escolher, refugiar-se na segurança do cinismo ou caminhar, ainda que relutantemente, em direção a uma fé que ameaçava desfazer tudo. E assim, em uma sala construída para os ricos inquebráveis, a pergunta mais frágil chegou: se um milagre viesse vestido de trapos e fome, você o reconheceria, ou deixaria seu orgulho afastá-lo para sempre? A garota se manteve firme, sem pestanejar. O próximo ato, esperança, humilhação ou redenção, aguardava para se desenrolar com todos os olhares atentos. E quando a tensão atingir o auge, você precisa se perguntar: o que você teria feito? Você daria ouvidos ao impossível ou se esconderia atrás do que é familiar? Deixe-me saber sua opinião nos comentários, e prepare-se, porque o que acontecer a seguir mudará a vida deles para sempre. No momento em que a menina, Iris, se ajoelhou diante de Eduardo, a sala pareceu prender a respiração. Suas mãozinhas tremiam levemente quando ela as estendeu, não com a certeza de uma médica treinada ou a solenidade de um padre, mas com a convicção serena de alguém que acreditava no que outros há muito tempo rejeitavam, que a cura podia vir da fé, da conexão, de algo mais profundo do que a ciência conseguia mensurar. Quando suas palmas tocaram as pernas de Eduardo, uma faísca brilhou, não visível aos olhos, mas inegável para os presentes. Um calor começou a se espalhar. Sutil, mas profundo, dissolvendo anos de dormência e silêncio. Os dedos de Eduardo se contraíram, os dedos dos pés se curvaram, e uma inspiração suave escapou de seus lábios, o primeiro sinal de vida que seu corpo demonstrava em meia década. Andrés o encarou, a descrença transbordando em seu rosto. Sua mente acelerou, uma torrente de ceticismo lutando contra uma centelha de esperança que ele tinha orgulho demais para admitir. Como isso era possível? Depois de 5 anos de testes frios, terapias intermináveis e da imponente fortaleza de dinheiro que ele havia construído para superar a perda, seria possível que uma criança descalça, uma estranha, estivesse realizando o impossível ali, na sua frente? Dentro de Eduardo, algo frágil começou a despertar. A quietude que definirá sua existência se estilhaçou sob a suave pressão do toque de Iris. Era como se uma parte adormecida dele se lembrasse. Lembrasse do calor, lembrasse de caminhar, lembrasse da liberdade. Mas com a surpresa veio o medo. Seria real? Ou seria apenas mais uma ilusão, uma provocação cruel de um corpo há muito traído? Andrés, lutando contra a onda crescente de emoções, sentiu seu orgulho furioso se romper. Sua voz, áspera e implacável minutos antes, vacilou. Ele queria proteger o filho de falsas esperanças, de uma nova decepção, mas seu coração o traiu.
Ele cruzou o olhar com Eduardo, silencioso, vulnerável. E viu refletido ali um apelo desesperado por fé. O menino queria que o pai acreditasse, que derrubasse as barreiras ao menos uma vez. Ao redor deles, a opulência do restaurante se transformou em um silêncio atordoante. Os clientes se viraram, incomodados com um milagre que não conseguiam compreender nem permitir que testemunhassem. Os garçons trocaram olhares inquietos, alguns esperavam que fosse uma pegadinha, outros silenciosamente desejavam que fosse verdade. Então, quebrando a tensão com a inocência que só uma criança poderia exercer, Iris olhou para cima e disse suavemente, às vezes, leva apenas alguns minutos. Essas palavras pairavam como uma frágil corda de salvamento, convidando a esperança e a dúvida a se debaterem na alma de Andrés. Seria o tempo, por si só, a peça que faltava em um quebra-cabeça que o dinheiro e a medicina não conseguiram resolver? Um lampejo de movimento se agitou dentro de Eduardo novamente. Um sinal sutil, porém profundo, de que a história poderia estar se distorcendo. E, no entanto, nos olhos de Andrés brilhava a ponta afiada do ceticismo mesclado ao medo, um medo não apenas de perder o filho, mas do que acreditar nisso poderia exigir dele. O que você faria se a esperança surgisse como um sussurro à beira da descrença? Você se apegaria à sua certeza ou abriria seu coração para o impossível? Seguro e firme, porque o próximo momento testará cada grama de fé e destruirá dúvidas antigas. A jornada da maravilha e a verdade está apenas começando. O motor do carro zumbia baixinho enquanto Andrés dirigia pelos cantos mais escuros da cidade, uma parte da cidade que as torres brilhantes de seu mundo pareciam esquecer. As linhas elegantes de seu terno sob medida e seus sapatos engraxados pareciam uma fantasia deslocada nas sombras de calçadas rachadas e postes de luz bruxuleantes. No entanto, ele estava ali agora, perseguindo o frágil fio de esperança arrancado de um momento em um restaurante de luxo, uma esperança envolta na força silenciosa de uma garota chamada Iris e sua mãe, Angélica. Ao entrar no abrigo desgastado, o ar estava carregado com o aroma de tijolos velhos e histórias sussurradas de sobrevivência. Partículas de poeira dançavam sob a tênue luz do sol que entrava pelas janelas rachadas, pintando o cenário longe do luxo que ele desfrutava diariamente. E lá estava ela, sua filha, a curandeira descalça, descansando em um quarto desbotado, seu pequeno corpo encolhido sob um cobertor puído. Ao lado dela, sentava-se Angélica, uma mulher cujo rosto desgastado revelava batalhas não em salas de reunião, mas em cada sonho despedaçado e noite inquieta. O reconhecimento entre Andrés e Angélica foi instantâneo, olhares se encontraram em uma mistura de choque, acusação e histórias não ditas. Os anos se estendiam entre eles como um abismo silencioso, repleto de amargura e arrependimento. Ele via não apenas uma ex-funcionária, mas uma vida que havia descartado, consequência de suas escolhas implacáveis. Ele a demitira sem saber que ela estava grávida de um filho seu, sem enxergar os resultados do desempenho passado e a vida frágil que crescia dentro dela. A voz de Angélica, sem o tom suplicante de antes, carregava o peso da sobrevivência e da reprovação. Você me jogou fora quando eu estava mais vulnerável. Você não perdeu apenas uma funcionária, você perdeu sua filha e a mulher que tentou lhe dar um futuro. A dor daquelas palavras foi mais profunda do que Andrés esperava, despertando uma tristeza que ele havia enterrado há muito tempo sob o poder e a negação. Seu coração lutava com anos de distância e silêncio. As lembranças voltavam à tona. A fria despensa, as noites sobrecarregadas, a luta sem fim para proteger uma criança nascida em meio a dificuldades. A história de Angélica se espalhava, avisos de despejo, noites sem aquecimento, a fome que consumia mãe e filha e os sacrifícios feitos diante da rejeição implacável. O eco implacável do não ser bom o suficiente, alimentado por um sistema e um homem que valorizavam o sucesso acima da humanidade. Andrés queria falar, pedir desculpas, reconstruir o que havia sido perdido, mas as palavras ficaram presas na garganta. O que ele poderia dizer para desfazer anos de dor? Então veio o murmúrio baixo de Eduardo, um apelo por compreensão, uma esperança de que aquela ponte quebrada pudesse suportar o peso. Ela tocou nas minhas pernas, pai. Pela primeira vez em 5 anos, eu senti alguma coisa.
Naquele momento frágil, Andrés vislumbrou não apenas um milagre, mas uma chance de redenção. No entanto, ele sabia que a redenção exigiria mais do que dinheiro. Exigiria humildade, a libertação do orgulho, e a disposição de confrontar as sombras do seu passado. Os olhos de Angélica perscrutaram sua alma. Se você quer mudar, prove. Não com palavras, mas com ações. Vivemos de promessas quebradas por tempo demais. Andrés assentiu lentamente, o primeiro tremor de verdadeira determinação atravessando uma vida inteira de muros guardados. Porque às vezes, é somente quando enfrentamos os fantasmas que enterramos que encontramos coragem para reescrever nossas histórias, e talvez, apenas talvez, curar as feridas que pensávamos serem permanentes. Uma nova manhã insinuou-se suavemente na vida de Andrés, Eduardo, Iris e Angélica, não com alarde, mas com o peso suave da possibilidade. A mansão, outrora uma fortaleza para a solidão de Andrés, agora ecoava com passos cautelosos e risos renascidos. No entanto, sob a superfície delicada, a transformação era uma luta árdua e desigual, dentro de Andrés, em sua família fragmentada e muito além. A princípio, a mudança parecia penitência. Andrés preencheu a vida de Iris e Angélica com gestos, uma casa iluminada e a salvo da fome, matrícula escolar para Iris, trabalho sob medida para Angélica. Deveria ter sido suficiente, mas, como Iris disse certa vez, caridade não é o mesmo que conserto. Em cada ato, Andrés lutava com velhos hábitos. Controlar, prover, esperar gratidão, mas o que as mulheres mais precisavam era de respeito, dignidade e uma participação na construção do próprio futuro. À margem dessa nova família, Eduardo travava suas próprias batalhas silenciosas, reaprendendo a esperança, ousando acreditar que o calor em suas pernas não desapareceria novamente. Suas sessões de terapia, antes rituais solitários, tornaram-se declarações de vontade. Iris esperava ao seu lado, sussurrando encorajamento, seu toque ao mesmo tempo âncora e promessa. Cada pequena vitória, um dedo do pé flexionando, um passo trêmulo, destruía anos de tristeza. No entanto, a cada ganho, o terror espreitava, e se não fosse real? E se a perda retornasse? Dentro da empresa de Andrés, a luta era ainda mais acirrada. A notícia da redenção do bilionário gerou ceticismo e ridículo. Membros do conselho zombavam dele pelas costas. Executivos resistiram quando ele alterou as políticas para colher de volta os demitidos injustamente, para abrir portas para pais solteiros e aqueles que foram prejudicados pelo próprio sistema que ele liderou. Andrés enfrentou cada confronto com o desconforto de um homem aprendendo a ser vulnerável pela primeira vez, desculpas públicas tremendo em seus lábios, determinação testada a cada escárnio, a cada dúvida daqueles que lucravam com sua antiga crueldade. E, no entanto, algo extraordinário aconteceu. Sua coragem, desajeitada, imperfeita, mas real, deu frutos. Nas salas de descanso, os trabalhadores que retornaram trocavam histórias, encontrando afinidade no perdão. Dentro da comunidade, Andrés e Eduardo eram vistos como voluntários, não como salvadores, mas como alunos, ouvindo, aprendendo, crescendo. A presença de Iris se tornou lendária. Ela era menos uma fazedora de milagres do que um lembrete de que todos mereciam ser vistos, ter uma chance. Para Andrés, a lição mais difícil foi a da rendição, abrir mão da ilusão de que podia controlar o perdão ou arquitetar o amor. A verdadeira cura, ele percebeu, significava honrar a dor dos outros, não apagá-la, mas deixá-la fertilizar o terreno para novas possibilidades. Num dia fresco de primavera, enquanto Eduardo dava alguns passos instáveis, mas ferozmente determinados, pelo jardim, Andrés prendeu a respiração, não apenas pelo milagre que presenciara, mas pelo homem em que estava se tornando. Ele via agora, a cura nunca se resumir a membros ou fortunas. Tratava-se de ouvir, de dar um lugar à mesa aos que não tinham voz, de trocar poder por presença, orgulho por empatia. Aquilo foi uma transformação. Não um fim, mas um começo, que se estendeu para fora, de pessoa para pessoa, de história para história. As feridas de uma família tornaram-se um grito de guerra para muitas. A porta da frente da mansão, antes sempre fechada, agora estava aberta para o mundo. E,
Apesar de tudo, Andrés carregava a lembrança das palavras de Iris. Seu filho está aprendendo a andar. E agora, você vai? E à medida que o crepúsculo se aproximava, sugerindo uma redenção ainda em curso, uma nova pergunta surgiu. Onde começa a verdadeira mudança, para um homem, uma família ou uma cidade? Talvez ela comece exatamente onde você mais teme, com a coragem de ter esperança, a humildade de mudar e a vontade de levar os outros à medida que você se ergue. Fique conosco, porque na parte final, testemunharemos não apenas a transformação, mas a esperança que se espalha quando uma vida escolhe curar o que parecia incurável. Você daria esse primeiro passo? Conte-nos como você aceitaria a mudança, na sua vida e além. O jardim floria com a luz da manhã, o orvalho grudado no solo recém-revolvido, um testemunho vivo de segundas chances. No coração deste novo lar, Eduardo se firmou sobre as pernas trêmulas, os dedos dos pés agarrando a grama enquanto Iris permanecia ao seu lado, suas risadas dançando acima das flores. Pela primeira vez em anos, a esperança não era mais uma hóspede frágil, ela havia criado raízes, real, teimosa e viva. Andrés observava da varanda, com uma caneca nas mãos, os ombros pesados não de arrependimento, mas de gratidão. O homem que ele via refletido na janela estava transformado, menos o titã das salas de reunião, mais um pai aprendendo o peso e a maravilha da humildade. Suas vidas estavam longe de ser perfeitas. Sombras pairavam. Os passos de Eduardo seriam sempre um pouco incertos, as cicatrizes de Angélica não haviam desaparecido e as feridas que os velhos erros de Andrés haviam esculpido nos outros levavam tempo para cicatrizar. Mas naquela manhã, a possibilidade era mais forte do que qualquer fardo. Angélica saiu, a luz do sol penetrando em seus cabelos, o rosto marcado não apenas pela dificuldade, mas também pela resiliência. Ela encontrou o olhar de Andrés. Cauteloso, mas suavizando-se a cada nascer do sol compartilhado. Eles não eram uma família convencional, mas, no caos de suas histórias, haviam construído algo que, finalmente, parecia um lar. Na cidade, a notícia da transformação de Andrés se espalhou. Alguns a chamaram de golpe publicitário, outros zombaram da mudança de ideia do bilionário. Mas aqueles que haviam sido restaurados, funcionários recontratados, mães que receberam dignidade, famílias desfeitas que receberam uma tábua de salvação, sabiam que não. Pequenos milagres se multiplicaram, cada ato uma pedra lançada em um lago tranquilo, a esperança se espalhando, silenciosa e persistente. À noite, Eduardo e Iris lideravam as crianças da vizinhança em brincadeiras no grande gramado, o riso dele era uma vitória, a presença constante dela, um critério. Às vezes, Angélica sentava-se nos degraus, com a cabeça de Iris no colo, observando Andrés se abaixar para amarrar os sapatos do filho, um gesto impensável meses antes. Mesmo nessa paz, Andrés sentiu o peso da responsabilidade florescer ao lado da esperança. Ele entendeu, finalmente, que a redenção nunca é devida, ela é conquistada novamente a cada dia. O legado, ele percebeu, não se mede em fortunas ou manchetes, mas na cura que você ajuda a trazer aos outros. As portas que você abre, a dignidade que você restaura, os futuros que você ergue das cinzas do seu próprio arrependimento. Ao anoitecer, Eduardo enterrou uma muda na terra perto da borda do jardim. Iris a segurou firme, com as mãos cobertas de terra, os olhos brilhando de vitória. Andrés ajoelhou-se ao lado deles, sentindo a gravidade daquela pequena árvore, a prova de que as coisas quebradas podem crescer novamente, se tiverem tempo, força de vontade e cuidado. E com as primeiras estrelas pontilhando o céu azul anil, Andrés fez um voto silencioso, não apenas à sua família, mas a todas as vidas que suas escolhas tocariam. Porque a verdadeira esperança nunca é privada. A responsabilidade não é um fardo, mas uma promessa, um compromisso de continuar crescendo, de continuar se curando e de ajudar os outros a fazerem o mesmo. Os ecos das risadas, o farfalhar das folhas novas, a batida constante dos corações aprendendo a confiar e a amar novamente. Este era o seu novo começo. E se a estrada à frente fosse incerta, ela seria percorrida juntos, passo a passo, trêmulos, rumo a um futuro reconstruído com base na graça. Agora, diga-nos, como seria o seu novo começo?
A vida de quem você tocaria, se tivesse a chance? Vamos continuar compartilhando esperança, uma história de cada vez.